Metrópole Entrevista. Agora sim, ali, ó. A gente aqui no estúdio, presencialmente com o secretário municipal de mobilidade, Fabrício Mila, e o superintendente da Transalvador, Marcos Passo. Boa noite aos dois e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Chico. Boa noite, James. Boa noite a todos os ouvintes. Abraão, um abraço. Muito bom estar de volta aqui à rádio reformada. Tá linda, viu, Chico? Estamos aqui agora cada vez mais investindo também na imagem para poder deixar a coisa mais pronta para o YouTube. Boa noite, Chico, James, Daniele, Abraão. Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui. Tem tempo que eu não venho aqui na casa. Eu tinha visto pelo YouTube, mas presencialmente está mais bonito ainda. Parabéns realmente pelo estúdio, aí ficou bem bacana. Vamos aproveitar o tempo de vocês, porque não é vago. Então, vamos encaminhar os trabalhos. Hoje a gente vai atender também os telefonemas, né, Abraão? Isso. E eu sei que tem perguntas aí já selecionadas, Daniel, dos nossos ouvintes. Eu não quero nem fazer as nossas. Estou reforçando o telefone aqui, por favor, Daniel. 35055000, o telefone, o WhatsApp para sua mensagem, 981553258, ok? Por favor. Vamos começar então, secretário Fabrício Miller, com o mais polêmico do dia, né? Ontem foram anunciadas a suspensão de 5 linhas. Gostaria que o senhor começasse então, porque tem muitas perguntas no mesmo sentido. Eu gostaria que o senhor começasse então esclarecendo um pouquinho essa decisão. Legal, Dani. Na verdade, assim, é difícil a gente falar de supressão ou desativação. A gente tem que falar de atualização, falar de redistribuição e de modernização da rede. Eu sei que muitas pessoas acabam se incomodando, existe uma resistência muito grande quando a gente fala de substituição de alguma linha. Na verdade, o que a gente está fazendo agora é um movimento que busca dar mais eficiência ao sistema. Muitas pessoas ainda têm algumas resistências porque estão acostumadas a andar naquelas linhas já há muito tempo, mas o que a gente está buscando é fazer uma atualização da rede, buscando dar mais eficiência. Então, quando a gente está substituindo uma linha por outra, a gente está reforçando linhas troncais, estamos aumentando o número de viagens, né? Não se anda de transporte público em nenhuma cidade, nenhum grande centro urbano do mundo, sem você ter uma rede integrada, né? Dificilmente, assim, porque a gente está acostumado aqui, durante muitos anos, as pessoas saírem de um local e ir para um outro local com uma linha única, né? Isso acontecia muito porque a cidade não tinha integração, a cidade não tinha bilhete único, a cidade não tinha outros modais que não eram ônibus apenas. Então, nós temos hoje o metrô, teremos muito em breve o BRT, teremos um VLT. Então, o sistema ele precisa estar funcionando realmente em rede, totalmente integrado, para que a gente tenha eficiência nessa rede. Tá? Então, o que a gente está buscando, e ninguém faz absolutamente nada que não seja com o objetivo exclusivamente de dar mais conforto e mais eficiência ao sistema. Então, é isso que a gente vem buscando fazer. Agora, secretário, é evidente que o modo de transporte, a mobilidade em Salvador teria que ser reformulada, e a chegada do metrô talvez a principal revolução nesse processo nos últimos anos. Mas quando as pessoas reclamam dessa questão da supressão ou da adaptação das linhas, e eu acho bem compreensível a explicação, mas eu fico me perguntando se o metrô, que ainda não tem uma cobertura grande como nas outras cidades que o senhor cita do mundo todo, não é superestimado nessa reformulação. Porque eu sei que a reformulação foi feita basicamente como baldeação com o metrô. Mas o metrô, ele cobre ainda uma parte pequena da cidade, que é muito grande. E a minha pergunta há chance de, porque tudo isso é feito com estudo, mas também tem testes. Há chance de essas linhas que foram suprimidas ou substituídas serem restabelecidas à medida em que se perceba que não funcionou de fato determinada... Olha, a cidade ela é muito dinâmica, James. E assim, o metrô, ele é um metrô, é um sistema de transporte de alta capacidade troncal. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem linha de Mussurunga até a Barra. Uhum. Sendo que a maior parte desse trecho ele é coberto exatamente por quem? Pelo metrô. Então você melhora a alimentação na estação Mussurunga ou em estações ali próximas, né? E faz ali uma última milha, faz o último trecho também com viagens curtas a partir da Lapa, como tem hoje. Você tem uma ideia?
os LBs, que são os Lapas Barras, que eles têm são três LBs, são LB1, LB2 e LB3, que cobrem parte da Graça, parte da Garibaldi, parte da Barra. Você tem hoje quase 200 viagens por dia. Então, assim, não falta ônibus. É ônibus o tempo todo. Você tem um intervalo muito pequeno entre ônibus. O que a gente não pode aceitar mais e admitir, por isso esse esforço em fazer isso, é uma pessoa virar para você e falar, pô, eu espero 75 minutos no ônibus. Eu espero 55 minutos no ônibus. Porque tem linhas que são muito longas, né? A cidade tem problemas de mobilidade, como qualquer cidade grande. Então, o ônibus pode quebrar, pode pegar um acidente e você ficar ali esperando porque tem poucos ônibus nessa linha. Quando tem outras linhas que fazem esse percurso de forma mais séria e mais eficiente. Então, essa é a ideia. Quando a gente substitui uma linha, a gente não está pegando aqueles ônibus daquela linha e colocando na garagem. A gente está reforçando outras linhas justamente para fazer essa alimentação de forma mais rápida. E essa sensação que as pessoas têm de que diminuiu é cultural? Não, olha só, essa questão é uma questão muito cultural, muito de costume, realmente. A gente não pode esquecer que a gente vem passando nos últimos 1 ano e meio, dos últimos 2 anos, pela maior crise do transporte público no Brasil. Diversas capitais vêm enfrentando momentos de muita dificuldade. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro está com quase todos os consórcios em recuperação judicial e o BRT em intervenção pública. Né? As estações todas acabaram, estão refazendo as estações. Então, assim, no Brasil todo a gente vê casos como esse. Então, assim, a gente está agora numa fase de transição, tentando buscar dar mais eficiência ao sistema, mas, no entanto, em que pese a gente está vivendo ainda uma grande crise. Então, as pessoas eu diria que as pessoas foram, no último 1 ano e meio, por conta da pandemia, por conta da crise, por conta da diminuição de frota, sentiram muito. E agora a gente quer buscar melhorar isso. Agora, essa questão dessa resistência inicial, ela é uma resistência que eu acho que tem muito pouco da questão do cultural mesmo. Desça aí um dedinho sua cadeira aqui, que senão o menino morre ali. Porque você é mais alto, tá cortando a cabeça. Aqui, ó, tem um botãozinho aqui ó, do lado do Dr. Fabrício Miller. Enquanto isso, Marcos, a gente vai voltar nessa pauta, mas já tem uma pergunta aqui que foi o tema até de um comentário meu. Existe solução para a região do Iguatemi? O sujeito ainda diz, eu digo aqui Iguatemi em homenagem ao antigo. Sim, Chico. Eu sei que ali é um ponto hoje de maior, assim, questionamento da população. E quando eu assumi a Transalvador, eu sempre disse que ia ter 2 grandes desafios. Um é substituir Fabrício Miller, né? 8 anos na pasta, que vinham com um conceito excelente, todo mundo referendando o que ele fazia. E o segundo é assumir com as intervenções ainda em curso. Primeiro que a pandemia ainda estava no auge, praticamente com 40% de veículos a menos na cidade, então a população transitava nas vias com maior tranquilidade, sem nenhum tipo de impacto no trânsito, e com a retomada, enfim, com a queda da pandemia e a retomada da economia, a retomada das pessoas indo para a escola, levar os filhos nas escolas, a gente saberia que a gente teria alguns problemas. E a obra do BRT foi entregue, e se as pessoas pegarem e lembrarem alguns 1 ano, 2 anos atrás, antes da intervenção, o congestionamento que era aquela região ali. Congestionamento não, pelo menos no horário de pico, a gente tinha alguns gargalos. E hoje você, no retorno do Iguatemi para o Rio Vermelho, você não pega mais nenhum tipo de congestionamento. Mas ali tem aquele ponto crucial hoje, que ainda faltam as obras complementares ao BRT findarem, que é a duplicação da Lipe, do pontilhão da Lipe, tem um mergulhão lá da Magalhães Neto, tem uma outra obra que sai ali de frente do Iguatemi, que é um viaduto que cai direto no Detran. Então, são obras complementares que fazem com que desafogue aquela região. A gente tem trabalhado insistentemente ali, a gente tem, principalmente com o Fabrício Miller, convidei, chamei ele para algumas vezes a gente ir comigo lá, a gente dar uma olhada em cima do viaduto, da passarela, ver o que a gente poderia fazer de intervenção. A gente tem feito alguns ajustes, mas realmente só vão minimizar o impacto, nesse impacto negativo, depois que foi entregue ali o pontilhão, que está com a previsão para janeiro ou fevereiro desse ano, ou do ano 2022, que é a duplicação do pontilhão. A gente sai de 4 vias, amplia para 8. Então, todo aquele fluxo, aquela agulha que tem ali, que as pessoas veem debaixo da passarela, uma agulha que antigamente era permitido só para ônibus, agora está liberado para veículo, aquilo não vai existir mais, porque o trânsito vai fluir normalmente, vai passar lá na frente com a duplicação do pontilhão. Então, a gente
vai sim minimizar aquele impacto negativo que hoje tem naquela região. Fabrício, quando iniciou, também apanhou no Eu sei Transalvador. disso. Um bom bocado até depois que veio aí. Já peguei na Entendi. fase melhor, que ele ajustou a casa bem, tá com a cidade tá Exato. arrumada e peguei na fase melhor. Apanho menos. As pessoas, na verdade, é uma questão do ser humano mesmo, tem uma memória curta. É Eu me lembro claro. quando a gente assumiu, em 2013, sabe aonde batia o congestionamento provocado na região do Hospital Iguatemi? Aliança. Na Lucaia. É, Na Lucaia. é Nós verdade. tínhamos uma operação É verdade. que era diariamente, tinha que ter uma viatura parada na Lucaia para não deixar fechar o cruzamento, e aquele cruzamento se fechar também compromete Vaz da Gama, Rio Vermelho, Garibaldi. É verdade. Então era muito rápido. Aquele no horário de retorno pico. que Mas tinha a ali gente na se frente adapta a do... coisa Se adapta a coisa rápido. boa, né? Aquele retorno que tinha na frente do antigo Terelizier. É. Aquele retorno batia lá no Itaigara. E eu me também. lembro da reação também quando fechou aquele retorno ali em frente ao Detran. Rapaz, aquilo foi uma confusão. Você Então, lembra? vamos começar a atender os ouvintes, senão a gente não adianta. Carlos está na linha 1. Boa noite, Carlos. Boa noite, bancada. A minha pergunta é para o Marcos Passos. Pode fazer. No dia 9 de setembro, eu tive um desentendimento com o agente de trânsito da Transalvador, praticamente me escorraçou do aeroporto, de forma muito delicada. Eu fui lá na ouvidoria, né? Registrei um BO. E até hoje, 9 de setembro, ninguém me chamou, não recebi nenhuma comunicação, até a título de esclarecimento. Eu queria saber do Marcos se existe algum trabalho de conscientização, se ele se reúne com esses colaboradores, porque nós somos contribuintes e sermos tratados dessa forma deselegante e desrespeitosa, tudo tem um limite, né? Pode desencadear uma reação mais violenta, digamos assim, que não deve, mas pode acontecer. E eu acho que isso tem que ter uma resposta do gestor. Aí, Marcos, você conseguiu ouvir? É Carlos, né? É. Eu queria ter feito a pergunta a ele antes. Ele é operador de Carlos de tá na aplicativo. Vamos conferir. linha? Carlos. Carlos, Fala, Carlos. Carlos. Tá nos ouvindo? você disse que foi escorraçado ali da área do aeroporto. Mas qual foi o motivo? Você trabalha com... Eu parei para conduzir um cliente que estava com hora marcada. Aí eu parei na área de aplicativo que é destinada. Tá, vamos lá. A gente tem tido alguns problemas com aplicativos, eu não vou dizer que é o caso dele, enfim, que eu não estava lá presente para estar vendo a situação. Existe um período, uma parada permitida e você tem um período para você parar. O que tem acontecido, e aí eu até provoco a imprensa, caso queira acompanhar alguma operação nossa, não só lá na rodoviária, no Iguatemi, na frente do Shopping da Bahia hoje, a gente tem um problema muito grande que, enfim, a gente sabe a necessidade de eles terem que trabalhar, levar o sustento para casa, faz parte do serviço deles, mas isso é uma tolerância da parada. O que tem acontecido? Eles estão levando os clientes, não estou dizendo que é o caso do Carlos, estão parando, esperando o próximo cliente eles receberem uma nova chamada. Isso impacta negativamente naquela região. Então, todo local que existe uma parada, uma parada temporária para ele poder receber o cliente dele ou poder colocar o cliente dele no local onde foi chamado, realmente eles têm que obedecer. Então, provavelmente, em algum motivo, alguma situação, o agente foi fazer a notificação dele, enfim. Eu não vi, não estava presente do conflito, mas ele perguntou se a gente bate um papo com os agentes. A gente tem conversado muito com os agentes, certo? Faz parte de um processo de a gente conseguir humanizar a Transalvador. Isso é um trabalho que eu venho fazendo. Eu acho que o agente de trânsito ele tem que ser reconhecido e a população tem que entender a importância do agente de trânsito para a cidade de Salvador. A cidade de Salvador que vem sendo destaque mundial em redução de mortes no acidente do trânsito. Isso é um trabalho que Fabrício Miller fez muito bem feito na última década. A cidade de Salvador foi tida com reconhecimento mundial por ser uma das poucas cidades no mundo em reduzir mais de 50% o número de mortes no acidente de trânsito. E isso é fruto também do trabalho, não só da parte técnica da Transalvador, mas também dos agentes. Então, eu acho que a população tem que ter um pouquinho mais também de respeito e reconhecimento pela importância dos agentes de trânsito para a nossa cidade. Inaldo Ferreira quer saber se na Avenida CM, na altura da polêmica, quem tem que atravessar para o outro lado da avenida tem que passar no meio dos carros. Vocês esqueceram a passarela? Esse eu posso até responder, Chico. Na verdade, não. Olha só. Ali houve toda uma mudança na configuração viária, né? Ali havia um semáforo, havia uma travessia de pedestres, e essa travessia de pedestres ela foi relocada. Então você tem hoje duas travessias que ficam exatamente embaixo das duas estações do BRT.
Então, as pessoas que saíam da polêmica e estavam praticamente realmente já no alinhamento ali da travessia, essa travessia ela mudou. Ela pode ser um pouco antes, pro lado direito ali, na estação Cidadela, ou para a esquerda na estação Hiper. Então, é importante que as pessoas... Eu vejo a situação, me causa muita preocupação, porque eu vejo muitas pessoas atravessando em local, além de proibido, vamos dizer assim, mas também muito arriscado, e eu estou vendo a hora realmente de ter acidente. Então, ali não tem projetado uma passarela, porque as travessias realmente não são mais ali. Entendi. Então, e aí é um processo de educação também, o pessoal entender onde é que ficou a nova travessia. Não, tem uma pergunta aqui de Jotão, ele mandou desde o início do programa. Então eu vou fazer para Fabrício Miller. Boa tarde. A CEMOB irá acabar falando daquela coisa das linhas, com a linha 0412. Com isso, a região da Liberdade ficará sem nenhuma ligação com Iguatemi e Pituba. A sugestão da secretaria é que os passageiros tenham que ir para o Campo da Pólvora, pegar o metrô, ir para o Detran e fazer nova integração para Pituba. Não seria mais eficiente fazer uma linha para o acesso norte pela via expressa? Essa é uma pergunta. Olha, a 0412, na verdade, é Duque de Caxias, ali, Pituba. Né? Para você ter uma ideia, James, ela tinha por dia 22 viagens. Né? É muito pouco para uma linha com uma certa extensão como essa. Então, como é que ela fica agora? Quem está no Duque de Caxias e quer ir para Pituba, ela tem a opção de pegar a 1327... Que vai para onde? Para a Estação Pirajá. Não, desculpe, a 327, que é a Estação Pirajá Baixa dos Sapateiros, que tem 96 viagens. Então, você veja que a frequência dela é muito maior. Vai pegar o metrô no Campo da Pólvora até a Estação Detran, e da Estação Detran ela pega o 1347, são viagens curtas de ônibus. Pituba. Que é Estação Pirajá-Pituba, com 60 viagens. Então, assim, ela tem um transbordo, realmente ela vai transbordar para um ônibus e vai pegar depois no final o metrô. É a primeira milha, que a gente chama, e a última milha de ônibus, mas com viagens extremamente rápidas, com viagens extremamente frequentes, dentro da estação ali, então não tem tanto, e que vai chegar muito mais rápido. Então, assim, com 22 viagens, se você for dividir aí pelo horário, você vai ter provavelmente uma frequência aí de 30, 35, 45 minutos entre um ônibus e outro. E aqui a frequência deve chegar a 8, 9 minutos no horário de pico. Então, essa é a ideia. Né? Então, a gente pega esses ônibus que foram substituídos e reforça justamente essas linhas que fazem ali o primeiro trajeto e o último trajeto para dar maior frequência. Esse mesmo ouvinte mandou outra questão, que ele quer saber se o Curuzu terá seu ônibus de volta. Parou na pandemia e não voltou mais. Olha, eu não tenho essa informação Quero agora um de ônibusinho. bate-pronto. É um micro, né? Eu acho que é. Eu não tenho essa informação de bate-pronto, mas eu posso retornar também essa informação para a rádio amanhã para passar para o ouvinte. Agora, só uma outra coisa que é bem recorrente, que foi suspenso na pandemia. Claro que isso é da prefeitura, mas o senhor teria resposta, acho. Domingo é meia, tem muitas reclamações sobre isso. Toda hora alguém pergunta. Que no começo era para reduzir, mas vai voltar? Então, olha só, o Domingo é Meia, de fato, num primeiro momento, a gente suspendeu ele temporariamente, em razão até por conta das atividades econômicas que estavam suspensas aos finais de semana, praia fechada. Como eu disse, a gente vive hoje a maior crise da história do país. Né? A gente tem aí, se a gente for contabilizar nas capitais, a gente contabiliza mais de 270 paralisações de transporte público ao longo da pandemia. Então, é um sistema que está hoje desequilibrado, um sistema que transportava por mês aqui em Salvador 20 milhões e 800 mil pessoas por mês, né, passageiros equivalentes, são aqueles passageiros pagantes, e hoje, já com grande recuperação, a 13 milhões. Chegamos a 4, 6 milhões, aliás, no pior momento da pandemia. Então, isso trouxe um desequilíbrio muito grande. Por que desequilíbrio? Porque nós não permitimos que a frota fosse reduzida na mesma proporção. A prefeitura obrigou que os concessionários mantivessem a frota operando para dar atendimento. E isso causou um desequilíbrio no sistema. Né? A gente sabe que Salvador, como a grande maioria das capitais, não trabalha com subsídio. Hoje, subsídio, a gente tem o quê? São Paulo e Brasília, que são realidades totalmente diferentes das nossas. Então, tudo isso, esse custo à prefeitura, e o prefeito vem de forma muito corajosa e muito aberta e transparente, dizendo que colocou, ao longo dessa pandemia, Chico, quase 210 milhões de reais no transporte público. Salvador nunca tinha colocado um centavo. Eu acompanhei essa luta e eu sei da dificuldade que é. Porque senão o transporte tinha colapsado e as pessoas tinham ficado sem transporte. Agora, secretário, deixa eu te aproveitar aqui essa fala e para voltar a esse assunto, porque aqui Zé Rocha está falando uma coisa. Ele diz: vocês dificultam muito a vida do pobre, eu queria ver se vocês andassem de buzu, como seria. Eu sei a intenção e entendo a lógica, porque, como você disse, em diversos países no mundo, essa é a lógica e funciona desse jeito.
mas nós fomos acostumados de outra forma. Você acha que essa percepção da população vai mudar à medida que ela utilizar, ou vai ser uma coisa de que pioraram minha vida? Não, eu acho que muda. Eu vou te dizer por quê. Eu tive a experiência, quando a gente assumiu a Transalvador, em 2013, a Transalvador acumulava o papel da SET, que era de trânsito, e da STP, que era de transportes públicos. Isso mudou no meados de 2014 para 2015. Mas então, quem fez as primeiras modificações já à época fui eu, à frente da Transalvador, que foi a retirada, a secção, eu até disse isso hoje mais cedo com seu pai, a secção das linhas de Cajazeiras que iam direto para a Barra. Aí veio a obra da Barra, toda aquela necessidade de reformular, trânsito calmo, né? Então, foi retirada, e a Cajazeiras tinha uma quantidade muito grande de linhas, né? E as linhas eram demoradas. Imagina sair lá de Cajazeiras para dar... É muito complicado. Imagina o retorno. Eu estou na estação da Lapa, quero voltar para Cajazeiras. Eu tinha que esperar o ônibus ir na Barra. Então, o que nós criamos? Foi quando nós criamos esses Lapas Barras. Então, os ônibus de Cajazeiras chegavam... Eu tenho dificuldade de falar rápido, Cajazeiras. Lembra, né? É, claro, Luiz Candirujo. Eu sei, Bom, e aí, a gente criou essas linhas, foi feita essa secção. E hoje, o que eu vejo é que hoje a coisa está habituada. As pessoas se acostumaram. Então, assim, agora eu acho o seguinte, as pessoas têm que ter a clara percepção que melhorou, né? Que está mais rápido. E isso a gente demora um tempo, a gente está afinando. Por exemplo, esses ônibus com ar-condicionado que que foi entregue agora, são 169 ônibus que já começam a ser entregues, nós optamos justamente por linhas que estão sendo alteradas. Linhas que estão sendo, que eram da Bacia 6, já estavam muito penalizadas por toda essa confusão com o CSN e tal. Então, nós optamos para que o usuário ele tenha uma clara percepção de melhor. Então, o que a gente pede, é claro, se não ficar bom, se a gente... Porque qual é a nossa premissa básica para fazer qualquer tipo de alteração? Tem que melhorar a vida do usuário. Ele pode até não achar, ele pode até preferir da outra forma, mas a gente tem que ter nos dados ali o tempo de deslocamento, o que melhorou, o que piorou. Então, se a gente percebe que algo deu errado, que não melhorou, como a gente pode rever, claro. Ótimo. Isso é importante para a população saber. Rafael, na linha 1, boa noite. Boa noite, secretário. Boa noite, bancada. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Vocês falaram sobre a atualização do sistema, né? Eu acho que um sistema atualizado, para que não haja sobrecarga, como está tendo, a gente deveria ter ônibus articulados, né? Ligando essas linhas que estão sobrecarregadas, como esses LDs mesmo, que você me falando aí de 200 viagens, mas que a gente percebe que sai com superlotação da Estação da Lapa. Linhas como 0503, que está operando com micro-ônibus, né? Com grande demanda. E aí a gente tem a 0117, Daniel Lisboa Lapa, com ônibus normal, né, ônibus grande, como a gente chama assim, grosseiramente falando, e que não tem grande demanda, o ônibus sobe e desce com 12 passageiros dentro. Então, será que a gente também não poderia dar uma olhada nessas linhas aí para reformular também? Tudo isso, bom, Rafael, tudo bom, boa noite, boa observação com relação aos articulados. Articulados a gente precisa ter, quando você fala do LB, que ele sai extremamente lotado, se você acompanha, se você utiliza a operação, utiliza essas linhas, utiliza nos horários de pico, claro que a gente vê, principalmente quando chega as composições do metrô, descem 500, 600 pessoas ao mesmo tempo que estão indo para os seus destinos finais. E não falta carro. Você não tem o articulado, mas você tem carros sequenciados, um parando atrás do outro. Isso não é falta de carro, né? É que nos horários de pico, infelizmente, em qualquer lugar no horário de pico, a gente vê essa alta demanda e em alguns momentos você tem realmente um ônibus mais cheio. O que a gente está fazendo, e no BRT temos previsão de ônibus articulados para o BRT, nas linhas, em algumas linhas expressas, tá? Mas o BRT, o articulado, ele só serviria ali no horário de pico, o resto do dia ele sairia totalmente ocioso, porque se você chegar a qualquer outra hora do dia que não seja a hora do pico na Lapa e ver essa operação LB, você não vai ver o ônibus saindo cheio, né? E nessa atualização a gente está tratando de todos esses assuntos, todos esses temas, justamente para que a gente quer, em curto prazo, mostrar que existe possibilidade de trazer mais eficiência ao sistema e a gente vai provar isso com toda essa remodelagem que nós estamos fazendo. Pergunta de Márcio Roberto aqui no WhatsApp. Ele fala: a quantidade de ônibus na Avenida Aliomar Balieiro foi reduzida e passam lotados. Não foram considerados novos empreendimentos e novos passageiros por conta desses locais já entregues. Temos dificuldade em fazer baldeação por conta do número reduzido de ônibus.
Aliomar Baleiro, né? Exatamente. Vou verificar quais são as linhas que estão dando atendimento, quais são as frequências e o que a gente pode fazer para melhorar. Temos um ouvinte aí, Edivaldo, que já ligou algumas vezes tentando fazer uma pergunta e a gente não conseguiu. Agora vai. Edivaldo, boa noite. Alô, Edivaldo? Não é possível. Ô, rapaz. É mesmo, A Francisco? vingança de Edivaldo. É Edivaldo. cara também tem Edivaldo. orgulho. Edivaldo, meu filho. É de Vera. Vai, vai. Lucas pergunta para o superintendente Marcos Passos, uma pergunta que já é recorrente. Pergunta ao entrevistado se ele não acha abusivo multar por estar no celular quem estava parado nas filas quilométricas da vacinação. Primeiro que não, né? A gente é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E lá diz que qualquer cidadão que esteja manipulando um celular num veículo, ele é passível de multa. É lógico, quando você fala que o cidadão está numa fila, as pessoas entendem que ele está parado, o carro está estacionado e ele está usando o celular. Mas no momento você pode ter diversas situações naquele momento que ele está usando o celular. A fila estar em avanço e ele está usando o celular. Pode ele não estar mais na fila. Então são diversas situações que quando a gente vê a matéria ou a reclamação, as pessoas, o cara estava parado numa fila, estacionado, entre aspas, com o celular na mão. Mas não, a fila, em qualquer descuido que ele possa ter, a fila andando e com o celular na mão, ele é passivo, sim, de ser multado e passivo de provocar um acidente. Então, as pessoas têm que entender que trânsito, e desde quando eu estou na Trans-Salvador, e eu tenho estudado muito, por sinal, hoje eu tive até um curso de segurança viária, trânsito mata. Se as pessoas não tiverem responsabilidade no trânsito, qualquer descuido que o cidadão possa ter em frações de segundo, ele pode sim causar um acidente e fazer uma vítima de qualquer um cidadão. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade e segurança no trânsito. Agora, Marcos, eu estou vendo aqui que na semana passada um agente da Trans-Salvador foi flagrado usando uma viatura para transportar panelas e refrigerantes para uma festa particular. Como é que você lida com esses pepinos, que eu imagino que depois vai tudo para você, né? Não tenha dúvida. Assim que a gente recebeu a imagem, automaticamente no mesmo dia a gente chamou o agente de trânsito para ele explicar, né, o fato ocorrido. A gente vai abrir um processo de sindicância, ele vai ter todo o direito de defesa e vai ser julgado ou não julgado ele vai ser para ver a infração que ele cometeu, mas não tenha dúvida que não existe nenhuma possibilidade e não é correto um agente de trânsito estar usando uma viatura, um veículo de serviço público em prol de um serviço particular. Mas a gente tem todo o direito, ele tem todo o direito da defesa dele, ele vai fazer a defesa dele e vai ser julgado. Será que ele pretendia fazer um panelaço? Acho que era uma feijoada mesmo, viu, Abraão? Dizem que era uma feijoada, né? Edivaldo voltou, viu? Agora vai. Agora... Edivaldo? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Alô? Há 2 anos atrás, ainda mesmo no programa da Metrópole, teve um gerente da Trans-Salvador, eu fiz a seguinte pergunta, sobre as 2 passarelas do bairro da Paz e Mussuruga, quando seriam implementadas? Ele me disse que estava em via de ser implementado. Se passaram 2 anos, e a Avenida Paralela é uma das mais belas avenidas de Salvador, bem sinalizada, sem buraco, e aquelas dois improvisos de passarela realmente encheiam a avenida. Alguma previsão de implementar as 2 passarelas do bairro da Paz? Vamos lá, Edivaldo. Até para Trans Salvador, aqueles 2 semáforos que tem ali, é uma barreira para toda a avenida. Você vê a avenida toda paralela, ela não tem nenhum semáforo e esbarra naqueles 2 últimos ali, que causam até uma certa retenção em horários de pico. Aquela passarela, Fabrício Miller, me corrija se eu estiver errado, ela será feita pela concessão do metrô. Eu até estive conversando com o Vigílio, doutor Vigílio da Desal, que cuida, enfim, das passarelas de Salvador, e ele disse que já tinha provocado o próprio metrô e eles fizeram, informaram que até o final do ano estaria iniciando a obra dessa passarela. Essa passarela de responsabilidade do metrô, da concessão, e, enfim, a gente já provocou, se não me engano tem um TAC, se não me engano, para finalizar, para iniciar, mas Fabrício, acho que pode falar mais. Recentemente eu tive com o ex-secretário da SEDU, hoje conselheiro Nelson Pellegrino, e tratamos inclusive desse assunto
dessa passarela. De fato, é uma atribuição, é uma obrigação, na verdade, da CCR, né? E a informação que eu tinha de talvez 2 ou 3 meses atrás, que isso já estava já em fase já preliminar para a construção dessa passarela e que em breve ela se iniciaria. Acho que até o final do ano ela inicia. Aí tem uma pergunta de Jana. Tem aqui, Jana fala, olá, boa noite. Fizeram a via nova no Lobato, que facilita bastante o acesso à região do Iguatemi, utilizando a BR. Porém, você não encontra ônibus que façam essa linha de forma direta. O ônibus percorre toda a suburbana até a Baixa do Fiscal, ou seja, você não foge do engarrafamento e faz um rodeio ridículo, de acordo com ela. Isso já está sendo visto, sim, em algumas linhas com destino à Estação Pirajá. Né? Em breve terá aí uma nova estação também, que é a Estação Águas Claras. Então, isso já está sendo visto aí pela equipe de planejamento, sim. Tem aqui Luiz Carlos Santos que diz: lembro do que fizeram com a linha Pau da Lima Terminal da França. Os ônibus sumiram os usuários do sistema. Tinham que se deslocar da prefeitura, ou tinham que se deslocar para Barroquinha para chegar em casa, aí a prefeitura alegou pouco passageiro para desativar a linha. Se não tem ônibus, você espera, desloca para outros pontos. Na verdade, é isso que a gente não cabe mais, entendeu, Chico? A gente precisa, de fato, trazer mais eficiência ao sistema, trazer linhas que possam dar o atendimento completo de forma muito mais rápida, mas utilizando a integração. Aí, ó. Abraão, reforça aí nossos telefones, a gente atender as últimas ligações com a participação aqui de Marcos Passos e Fabrício Miller. Tempo passa rápido, ouvinte. 35055000 é o telefone da Metrópole. O WhatsApp para sua mensagem, 981553258. Ande rapidinho, senão você vai perder o buzu. Tem alguém aí na linha com Cristiane França, já. Mas diga, Enquanto né? isso, deixa eu perguntar sobre sinalização, porque tem 2 perguntas nesse sentido aqui. Uma delas fala efetivamente de placas, né? Por que Salvador não tem placas e as poucas que tem só aparecem depois da entrada, como exemplo são os viadutos do aeroporto. E uma outra pergunta, ainda nesse sentido, é de Fabrício, que pergunta quando vão voltar os códigos de linha na traseira dos ônibus. Qual a razão de ter tirado? Esse código ajudava muito na hora de identificar. Vamos lá, sinalização. Salvador, enfim, vem passando por um processo de sinalização bem forte. Isso começou na gestão de Fabrício Miller. Já chegou a se gastar mais de 1 milhão por mês de sinalização. Quando eu falo sinalização horizontal e vertical. Na pandemia, lógico, em função das restrições orçamentárias, houve um pouco uma queda no corte desses investimentos em sinalizações. A gente tem retomado, começou a retomar agora no final do ano. O prefeito já liberou recursos para a gente estar sinalizando e aumentando e melhorando cada vez mais a sinalização. Agora, eu discordo quando ela diz que não tem sinalização, principalmente nessa parte do aeroporto, daquele trecho ali, que ele é bem sinalizado. Lógico que pode ter alguma outra placa que a gente possa estar implementando, incrementando, mas Salvador passa por um processo, sim, de reformulação e ampliação da sinalização, tanto horizontal como vertical. A cor, quer falar? Com relação ao código de linhas no fundo dos ônibus, isso foi uma decisão da gestão passada. O que me passaram é que, de fato, aquela sinalização era feita com placas, e essas placas muitas vezes sumiam ao longo do trajeto, as pessoas retiravam aquelas placas por vandalismo, por algum tipo de situação em que, como ela está no fundo do ônibus, as placas, a linha não faz tanta falta porque o ônibus já passou, né? Mas, inclusive, alguns ônibus que chegaram agora, ele tem um painel traseiro, inclusive em LED, em digital. Então, é uma reavaliação que a gente pode fazer. Aí... Mas era placa ou era o pintado? Não. Eu acho que era o pintado no fundo. O pintado é o número de ordem. Isso. Ele vem ali plotado, não mexe. Continua, tá lá. A placa é uma placa de metal que ficava na lateral. Na lateral. Como hoje trabalha, viu, Chico? James e Chico. Hoje você tem um sistema de multilinhas igual. Então, é um sistema que, inclusive, é um algoritmo que é feito, é muito interessante. A gente tem acompanhado como é feito dentro de uma estação. Então, tem ônibus que eles giram por várias linhas durante o dia. Então, à medida que vai tendo necessidade, ele mesmo vai se
vai determinando uma alteração. Então, isso talvez crie Isso já alguma existe de acordo com Já. a demanda? Você consegue... Hoje já existe um sistema que massa. faz esse sistema multilinhas. Então, o ônibus que está rodando numa linha X pode, na próxima viagem, já rodar numa linha Y, dependendo da demanda. Opa, isso é bom. E como é que o motorista sabe? Ele recebe a comunicação? Tem um supervisor que dá Já o dá despachante. Futuramente vai ter ali um painelzinho, um computadorzinho de bordo que já determina a linha, o itinerário. Você acha que algum dia em Salvador a gente vai poder aprender a andar em rotatória civilizadamente? Pois é uma falha, né? Uma deficiência do A nosso gente não motorista, sabe, né? Nós não sabemos. Eu acho que não foi... Essa aula a gente só aprende quando vai morar fora de Salvador. Eu, quando estou dirigindo, eu forço ali. Muito pelo contrário, uma deficiência nossa de Conquista soteropolitano. funciona. Funciona. É só em Salvador? Funciona. Não É sei só em Salvador, então. Eu não Porque rodei Salvador é todas selva, as cidades do rotatória, interior, mas as grandes cidades, Barreiras, Conquista funciona muito bem. Mas Mas aqui, Salvador não. inclusive, eu que tenho esse costume de frear para a pessoa que está dentro da rotatória para sair, que é o correto, que todo Sim, mundo deveria sim. fazer, a pessoa não sabe. Então, às vezes, o cara lá não sabe. Para o cara, também, né? Aí você fala, pô, que negócio é esse? Esse mistério é esse, verdade. rapaz? Que vocês podiam fazer uma E é algo campanha, básico, né? E trava. Aí a rotatória é uma coisa tão incrível, que funciona tão bem quando Funciona. se usa a Foi regra. criado para funcionar justamente para desobstruir aquele fluxo ali. Isso é uma coisa que eu tenho essa agonia. Quer dizer que em Conquista se... Conquista, Barreiras funciona muito bem. Quando eu fui gerente de banco, eu até me impressionei, porque lá as pessoas respeitam muito a questão da rotatória. Opa aí, James. Vai. Mas Salvador tem suas Salvador peculiaridades. é massa. Para o viu? bem e para o mal. Tem umas brincadeira. coisas que só não dá certo aqui. Ave Maria. A Costa na linha 1. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Eu queria saber do caro Marcos Passos aí, se ele faz a experiência de se passar por um usuário da Trans Salvador na hora de pleitear um serviço como, por exemplo, a simples defesa de um condutor infrator. Ele já fez esse processo? Não entendi. Se você já fez o de processo... defesa? Se você já fez alguma vez para você sabe qual é o processo. Que Sei, o faz. o processo por sinal, é muito simples para você fazer a defesa de qualquer tipo de infração, notificação que você receba. Mas qual foi o problema? Como é o nome dele? A Costa. O que foi a Costa? O que aconteceu? A principal queixa é que, assim, existe, claro, o formato presencial e o formato online de você fazer esse tipo de serviço. Mas também existem aquela pessoa que é da moda antiga, que quer fazer isso de forma presencial, e aquele senhorzinho que infelizmente não tem acesso a esse tipo de tecnologia que possa fazer online. E além do processo ser agendado devido à pandemia, a gente tem que respeitar essa parte, mas lá a gente é maltratado por alguns funcionários, não são todos, certo? O lugar é pequeno, tem uma tolerância de 15 minutos, que se você passar desses 15 minutos, não há nenhum tipo de diálogo e assim, um olhar especial para esse tipo de pessoa, por exemplo, o idoso, certo? Então são diversas questões. O tanto que a Trans Salvador arrecada, por exemplo, no estado, na cidade, eu acho um local com uma estrutura muito aquém do que vocês arrecadam. A Costa, vamos lá. Eu discordo quando você fala que o local é pequeno. Muito pelo contrário, o local de atendimento lá é local amplo e aí coloca à disposição de qualquer um ir lá e conhecer o local. Com a pandemia, sim, está havendo a questão da restrição do quantitativo e do distanciamento das pessoas sentadas nas cadeiras. Mas o local lá tem um local amplo, bem arejado, por sinal. Temos 92% de aceitação de notificações positivas com relação... Eu acho que ele pode até ter sido mal atendido. Eu acho que todo ser humano, enfim, qualquer um está propenso a, naquele dia, não atender bem o cidadão, enfim, passar por algum problema. A gente tem recebido elogios. Acho que é um dos locais que mais se atendem bem na Trans Salvador é o nosso atendimento ao cidadão. E foi criado, até na época de Fabrício Miller, toda a situação, qualquer tipo de procura pela Trans Salvador, ele ser online, justamente para facilitar, para que o cidadão não precise se deslocar para ter a sede da Trans Salvador. Você consegue fazer de casa qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de transferência, qualquer tipo de defesa de multa. Então, todos os nossos serviços estão online justamente para facilitar a vida do cidadão que veio a calhar no momento da pandemia.
de não terem que ir presencialmente fazer qualquer tipo de entrega de documentação, enfim. Mas era bom, se você foi mal atendido, não estou dizendo que não foi, que pega o nome do servidor, passa para a gente pode bater um papo, entender qual foi o motivo e aí tentar melhorar cada vez mais. Rony, na linha 1, boa noite, Rony. Boa noite, Chico. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Rony. Superintendente Marcos. Boa noite, Rony. Eu tenho 2 questionamentos. Eu queria que vocês respondessem qual o objeto da Zona Azul. Por quê? Eu entendo que é para regular o estacionamento em virtude dos clandestinos. Agora, eu não vejo motivo para Trans Salvador estar em um bairro, no bairro do Comércio, às 17h57, autuando veículos ali, já que todas as lojas estão fechadas, o comércio está praticamente deserto. Nosso amigo James, eu encontro ele lá de vez em quando, e ele vê, e eu creio que vocês também conhecem a situação do bairro do Comércio. Vamos lá. A Zona Azul, ela foi criada justamente para dar opção e rotatividade ao cidadão que quer ter encontrar alguma vaga em área pública e poder estacionar. Então foram criados os espaços do estacionamento Zona Azul justamente para poder democratizar as vias públicas e na questão do estacionamento. Com relação ao horário, não existe horário específico para você fiscalizar. Se você tem uma Zona Azul que está lá regulamentado até 0 horas, independente de ter comércio ou não ter comércio funcionando naquela região, o agente está lá para prestar o serviço dele e se tiver um carro estacionado de forma irregular, ele, infelizmente, vai ter que notificar. Faz parte do processo do trabalho dele. A gente pode sim estar vendo, e até tive com os representantes dos comerciantes dali do comércio, pleiteando algum tipo de redução de horário ou flexibilização nos finais de semana. A gente está estudando, sim, a questão de flexibilizar alguns dias, no caso, no final de semana, para o comércio. Mas a questão da fiscalização, desculpe, o nome dele é? Rony. Ela não tem um horário, né? Se está lá regulamentado de 7 horas da manhã até 0 hora, o cidadão ele tem obrigatoriamente de tirar a cartela ou usar o operador da Zona Azul. Aí não tem conversa. Júlio César, último ouvinte, porque já são 18 horas. 18 horas e quantos 57 minutinhos? 57 minutinhos. Júlio César. Fala, Júlio César. Boa noite. Boa noite. Vai falar, professor Fabrício, eu gostaria muito de encerrar a sua atenção que está dando a população soteropolitana com uma pergunta que é de um amigo meu que ultimamente anda muito abatido. Ele faz parte do sistema de transporte complementar de Salvador e aí me comentou essa semana que uma das atitudes recentes da prefeitura foi a retirada da operação da Estação da Lapa e ele vem acumulando dívidas e dívidas e dívidas. E aí eu gostaria de saber do senhor, que sempre demonstrou, segundo ele, uma pessoa bastante coerente. Tá, na verdade, essa operação do STEC, que é o Sistema Complementar aqui de Salvador, na Lapa, desde o início se sabia que era uma operação provisória, transitória, até que a gente conseguisse transferir as linhas da Bacia C, da antiga CSN, para uma outra operadora, que foi o que aconteceu no dia 30. Então, isso já se sabia, né? A Lapa, ela tem, e essa operação do STEC, ela foi realmente uma operação, eu diria que emergencial, né, por uma necessidade de momento, mas a Lapa, ela tem um público e havia muita reclamação, e a gente estava consciente das reclamações que o STEC, pelo tamanho do veículo, não comportava aqui de forma adequada as linhas da Lapa. Então, no primeiro momento que nós conseguimos fazer a redistribuição dessas linhas para outras operadoras, nós fizemos essa transição dessas linhas do STEC. Nós estamos buscando alternativas para o STEC. O STEC é um sistema complementar importante para a cidade, né? Eu tenho tido um diálogo permanente com os representantes das duas cooperativas e eu dei as minhas garantias, dei o meu compromisso, né, que nós vamos olhar com muito carinho, com muita atenção a todos
motoristas do STEC, todos os proprietários do STEC, para que a gente possa colocá-los em áreas que tenham ali demanda, né, e que eles somem no transporte de pessoal de passageiros da cidade. Então, que seja bom para o cidadão, bom para o usuário e bom para quem está operando. Daniela, você está satisfeita aí com a questão da multa? A gente teve... Acabou o tempo, já estamos aqui no final, então eu só vou ser rápida. A gente teve muitas reações à sua resposta sobre a multa na fila de vacinação e ficou parecendo também que seria óbvio. Você já se posicionou sobre isso? Ficou parecendo que era óbvio, já que está no Código de Trânsito Brasileiro. Só que não é tão óbvio, porque a gente, inclusive, deu aqui como notícia, como redação, achamos a notícia estranha. E eu quero primeiro saber da sua opinião, você não acha que deveria ter um bom senso maior assim dos agentes, já que a gente pega filas quilométricas nas filas de vacinação e já que é algo de estranhamento, tratar isso então como uma campanha, talvez a Transalvador vir a público falar, olha, fiquem atentos porque vão ser multados de fato. Então, assim, tratar mais com aceitar o estranhamento, né? Aceitar esse estranhamento como válido. Não é que eu não aceito o estranhamento. Eu acho que o cidadão, ninguém gosta de receber uma notificação, isso é natural. Ninguém gosta de ser punido. E quando eu falo que não é que seja óbvio ser notificado na fila de vacinação. Só que o agente de trânsito, ele está lá, ele é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro e se ele vê qualquer tipo de infração, lógico, isso da percepção do agente de trânsito, do agente para cada agente. Pode ter agentes que podem ver aquilo ali como uma forma natural e não notificar. Mas podem ter agentes que faz parte, que o cidadão está cometendo um ato de infração, porque ele está regido pelo Código de Trânsito, e notificar. Então, a notificação ela é muito fria. Então, a questão da percepção vai muito de um agente para outro agente. Isso é natural. Mas não quer dizer que ele esteja cometendo uma ilegalidade. Ele está agindo conforme ele está regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu não estou dizendo aqui que é uma forma natural para as pessoas não acharem, você está na fila de coisa e tem que notificar mesmo. Não é isso. Não é isso. Até porque a gente chamou o agente de trânsito para entender qual foi o motivo. Lógico que isso não passou desapercebido pela Transalvador. Para que as pessoas também não estarem julgando e achando, o superintendente falou que é natural. Não é isso. Então, as pessoas têm que entender. Primeiro ato foi a gente chamar ele notificou 2 pessoas, foram 2 pessoas notificadas, certo? Ele teve a justificativa dele, então o momento da notificação ele deu por algum motivo e ele explicou qual foi o motivo, que não vem o caso tá falando aqui, mas enfim, não é óbvio, não é natural, não é simples e não é para dizer assim, vai ter que notificar. Não é assim que a gente trabalha e não é assim que a gente quer que os agentes trabalhem em nossa cidade. Muito pelo contrário, eles têm feito como eu citei, têm feito um papel muito importante para Salvador. Mas a notificação é uma coisa negativa. Quando eu falo negativa, é para o cidadão que recebe. E muitos não aceitam a forma que é notificado. Mas, enfim. Vamos aí, terminamos Obrigada. o horário, desculpe aí.